Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente vai dar início à aula de aditivação, né? Eu só vou lembrar vocês de não esquecer de pegar papel e caneta, anotar todas as dúvidas e sempre me procurar para a gente poder conversar a respeito dos conteúdos que a gente vai abordar hoje, tá bom? É, o objetivo agora, né, dessa aula de hoje é apresentar alguns conceitos em aditivação. Não, a gente não tem, nesse momento, a proposta de aprofundar demais em conceitos associados aos mecanismos de ação de cada classe de aditivos que a gente tem em materiais poliméricos, né? Eu vou explicar daqui a pouco o que é aditivação, o que são os aditivos, por que a gente trabalha, né, com aditivação, qual a função de se aditivar uma matriz polimérica. Mas assim, agora a proposta mesmo é apresentar algumas classes. A gente nem vai, eu nem vou ter como pretensão apresentar todas as classes de aditivos possíveis. Vou apresentar algumas para vocês terem um contato inicial com aditivos, né? Caso vocês tenham interesse em aprender mais sobre aditivos, eu recomendo fortemente a leitura do livro-texto associado a esse conteúdo, né? Vocês podem me procurar, que eu informo qual é o livro-texto, me manda por e-mail, né? Me procura pessoalmente. É, ou também, né, em outras disciplinas que sejam dedicadas, né, que tenham um foco grande em avaliação de aditivação, porque abordar cada um desses mecanismos, essa aula ia ficar bem extensa, né, ia ficar um conteúdo muito extenso, tá bom? Então, assim, primeira coisa, né, eu comecei, antes de explicar o que é aditivação, eu optei em tentar apresentar uma justificativa tecnológica, né? Assim, eu vou dar uma ideia inicial, mas a função de um aditivo, né, vai ser conferir novas propriedades, né, conferir, alterar propriedades de matrizes poliméricas, né? E isso tem grandes aplicações tecnológicas, porque em grandes aplicações que a gente tem aí para produtos poliméricos, os homopolímeros ou copolímeros que sejam, os elastômeros, os termofixos, eles não vão apresentar as propriedades necessárias, né, ou mesmo desejáveis para poder atuar numa dada aplicação, né? E aí uma das formas de se alcançar essas propriedades é através da incorporação desses aditivos, que vão ser substâncias que têm essa capacidade, né? Aí eu coloquei aqui um exemplo para ilustrar, né? Um dispositivo, né? Um item associado a eletroeletrônicos, por exemplo, se a gente puder conferir, né? Incorporar na matriz polimérica ali um aditivo, uma substância que seja capaz de inibir a propagação dessa chama, pode ser algo bem interessante para evitar acidentes, né? Por exemplo, aí evitar um incêndio mais grave e tal. Então, assim, eles vão ter várias propriedades, né? Dentre elas, essa aqui que a gente vai comentar um pouquinho hoje. E além disso, como que a gente faz para conseguir esses aditivos, né? Existem empresas especializadas na comercialização de aditivos. A gente vai conseguir no mundo inteiro, né? Aí eu coloquei aqui duas para ilustrar, não se resume somente a elas, né? Eu coloquei só para vocês verem. Então, eu coloquei aqui o site, né, o link aqui, com a capa, né, a página inicial do site da primeira, para título de curiosidade, se vocês quiserem conhecer alguns aditivos que tem disponível. Essa empresa aqui, ela tem um ramo forte para aditivos voltados para elastômeros, para borrachas, né? E se a gente entrar lá na página inicial do site deles, vocês vão conseguir encontrar vários desses aditivos, vários produtos voltados para conferir, né, modificar propriedades ou conferir novas propriedades para matrizes poliméricas, beleza? E aí eu coloquei aqui uma segunda empresa também. Essa segunda empresa também, da mesma forma que a anterior, também tem um hall ali de opções em aditivos bem grande, né?
para poder disponibilizar. Aí eu coloquei aqui, por exemplo, né, vocês entenderam o quão específico é essa empresa aqui agora, se a gente tem lá as opções de produtos, né, e ela tem alguns catálogos. Eu acho que é até interessante depois vocês que tiverem curiosidade entrar nesse link aqui e dar uma olhada nos catálogos, por exemplo, vocês vão ver que ela separa por nichos de mercado, né, por exemplo, então aditivos para o agronegócio, aditivos para construção civil, aditivos para embalagens, ela tem vários aditivos específicos para determinados segmentos, e ela tem também, separa por características, né? Por exemplo, então, um aditivo que vai conferir cor, né? Para conferir as diferentes cores aí, para as matrizes poliméricas para desenvolvimento de produtos. E por aí vai. Aí eu peguei alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, aqui em construção civil, aditivos para tubos, né? A gente vai ver aqui que ela tem várias opções de aditivos, né? E cada um deles com várias funções, né? Ela tem uma coluna aqui que ela chama de aditivação, onde ela especifica algumas das funções daquele aditivo quando incorporado na matriz polimérica, né? O que ele vai contribuir quando for incorporado na matriz polimérica. E aí é bem interessante conhecer esses aditivos para saber quem são os fornecedores. Um dia, se vocês estiverem atuando em desenvolvimento de formulações poliméricas, né, vocês podem eventualmente precisar de entrar em contato com empresas que forneçam aditivos para vocês poderem produzir um determinado componente, né? E do ponto de vista de mercado, o que acontece com os aditivos? Eles envolvem, diferente, por exemplo, de commodity, né, que o pessoal vende em grande quantidade, num preço baixo, e aí eles ganham no volume comercializado. Em relação aos aditivos, isso aí é exatamente o inverso, né? As pessoas vão comercializar relativamente uma quantidade menor, né? Em relação à matriz polimérica, então, né, você incorpora ali uma pequena quantidade, só que o valor agregado é bem alto, né, dos aditivos. E aí, eu peguei uns dados aqui, eles estão um pouco desatualizados, mas foram os que eu consegui ter acesso até o momento, né, sobre o mercado. Aí a gente consegue ver aqui em milhões de dólares, né, o quanto que se tem de informação sobre aditivos na década de 90, né, em 1996 e em 2001, né, para diferentes tipos de aditivos que a gente tem e para algumas regiões, e separar também algumas regiões do mundo aqui. Aí vocês já vão ver aqui, né, nos diferentes tipos, aí eu vou tentar explicar alguns deles hoje, né? A gente tem aqui as cargas, os plastificantes, né, os pigmentos, os retardantes de chama, os estabilizantes, modificadores de impacto, lubrificantes, antioxidantes, tem vários tipos de aditivos diferentes, né? É um mercado bem amplo, né? Além disso, a gente pode ter agentes antimicrobianos, né? Tem pigmentos, como eu já falei, tem vários tipos diferentes. E aí aqui nessa tabela 1.5, né, eu peguei ela porque ela é interessante, que ela traz para nós, em porcentagem, quais são os tipos de aditivos mais utilizados no setor produtivo, né? E a gente vê aqui que os plastificantes são os aditivos mais utilizados pelo segmento produtivo aí de transformação de termoplástico, né? 32% de todo o aditivo empregado é baseado em plastificantes, né? Depois a gente tem aqui retardantes de chama com 14%. E em termos de consumo, a gente consegue ver um crescimento, né? Então a gente vê lá aqui, ó, termoplásticos commodities, né, os commodities de polietileno, enfim, eles tiveram um aumento de 97 para 2002 de 4.500 quilotoneladas para 5.500 quilotoneladas, mostrando que a demanda por aditivos no mercado, ela vem aumentando, né? Aumentou até 2002 e, na verdade, continua aumentando até hoje, né?
tanto em commodities, quanto em plásticos de engenharia, como em termofixos, elastômeros, borrachas, enfim, né? É um setor muito promissor do ponto de vista de inovação tecnológica, né? Desenvolver formulações poliméricas é algo bem promissor. E por que desenvolver formulações poliméricas baseada na incorporação de aditivos é algo interessante para o segmento industrial, né? Por que eles têm tanto interesse em modificar propriedades através de matrizes poliméricas, através da incorporação de aditivos, né? Aí eu coloquei alguns slides aqui para tentar desenvolver uma linha de raciocínio com vocês, né? Vamos supor, a questão é o seguinte, a gente quer controlar as propriedades dos materiais poliméricos, né? Então, por exemplo, eu tenho um material polimérico lá, eu coloquei aqui poliestireno, poderia ser PVC, né? Policloreto de vinila, e a gente quer reduzir a temperatura de transição vítrea dessa matriz para temperaturas abaixo da temperatura ambiente, né? A gente sabe aí, por exemplo, que o poliestireno ele tem uma temperatura de transição vítrea por volta de 100 graus Celsius. O que quer dizer reduzir essa temperatura de transição vítrea para temperaturas abaixo da temperatura ambiente, né? Isso vai impactar, do ponto de vista mecânico, numa maior flexibilidade, né? Uma maior maleabilidade ali do produto, né? Ele vai ter vai ter uma maior maleabilidade ali e flexibilidade. E aí eu ilustrei aqui para vocês verem, né? Por exemplo, o polietileno, a temperatura de transição vítrea dele é menos 120, né? Por volta de menos 120. Uma das opções que a gente poderia pensar, vamos dizer que eu não quero que a temperatura de transição seja menos 120, porque eu quero que ela fique ali por volta de menos 10, né? Menos 10, menos 20, por exemplo. Uma das opções que a gente poderia pensar para se controlar essa temperatura de transição vítrea é através da modificação na estrutura do meu mero, né? Eu poderia, inclusive, é por isso que o poliestireno tem essa temperatura de transição vítrea tão alta, né? Porque ele tem esse anel aromático aqui como grupo substituinte em relação ao polietileno, né? Eu tirei um hidrogênio, coloquei um anel aromático, a temperatura de transição vítrea foi de menos 120 para 100. Agora, qual é o custo associado a sintetizar um novo polímero, né? Aí a gente vai ter que pensar o seguinte, produzir um novo polímero, a gente teria que fazer o quê? Imaginar um grupo substituinte aqui, né? Desenvolver aí pesquisas que levem a encontrar um grupo substituinte que chegue no valor de temperatura de transição vítrea de menos 10, menos 20, por exemplo, que foi o que eu imaginei que a gente teria interesse, né? Supus. E aí, após esses estudos, a gente iria pensar num mecanismo de polimerização, numa técnica de polimerização, isso tudo em laboratório. Concluída essa etapa, a gente ia ter que entrar numa etapa de escalonar esse processo, né, para conseguir produzir isso em larga escala, para que aquilo se torne comercial. E o custo se torna um custo extremamente alto, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista de tempo também, né? Qual o tempo gasto para chegar nessa resposta? Então, assim, aí começam a surgir novas perguntas, né? A gente teria condições de chegar nessa temperatura, né? Para o poliestireno ali, por exemplo, de menos 20, né? Menos 10 graus Celsius, a TG dele, sem ter que usar, né, a estratégia de síntese, né? Existiriam outras estratégias para se controlar essa propriedade dessa matriz polimérica aqui, por exemplo? A gente sabe que existe, né? A gente já está acostumado disso de outras aulas nossas. A gente poderia empregar, além pensando aqui na síntese, a gente poderia pensar num mecanismo de copolimerização, onde a gente ia colocar meros de estireno e de eteno no meio de polimerização e talvez controlando essa proporção entre estireno e etileno na minha cadeia polimérica, a gente alcançaria essa temperatura de transição vítrea desejada, né? Só que isso aí, como eu falei, é uma condição de síntese, né? É um processo de síntese. A gente ia ter que sintetizar um material polimérico novo ali e depois converter isso para escala industrial. Uma outra forma, né, que a gente poderia adotar seria utilizar, né, para controlar propriedades, não só a temperatura de transição vítrea, estou usando ela aqui só de exemplo, né, a gente poderia pensar em blendas poliméricas, né, que seriam a gente produzir misturas entre dois materiais poliméricos.
E aí, por exemplo, misturar lá o poliestireno com polietileno e tentar encontrar uma forma da temperatura de transição vítrea ficar intermediária a partir da mistura física entre esses dois materiais poliméricos, né? Isso é possível, né? Trabalhar com blendas poliméricas para modular propriedades poliméricas? É sim. É sim, só que não é o enfoque da aula de hoje, né? A gente vai ter uma aula para conversar somente sobre essa abordagem de blendas poliméricas, apresentar essa abordagem de blendas poliméricas. E teria uma outra opção de se controlar propriedades aí, né? Mais especificamente propriedades mecânicas, é a gente pensar, né, fortemente em propriedades mecânicas, a gente pensar em compósitos. Mas no caso da temperatura de transição vítrea, ficaria um pouco complicado, né? E aí e existe também a aditivação, né? E aí eu já falei um pouco sobre o que é aditivação, mas agora apresentando uma definição bem clara, né? De acordo com a IUPAC, né? Um aditivo, né? Ele é um componente em menor quantidade de uma formulação que usualmente altera as propriedades do meu material polimérico, né? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Vai ser um material que a gente vai incorporar na matriz polimérica em pequena quantidade, né? Essa é uma característica dos aditivos. Eles sempre são incorporados em pequena quantidade e eles vão causar uma alteração nessas propriedades do material polimérico. Vocês podem perguntar, será que essa alteração é significativa? É sim, né? A gente consegue grandes variações com a incorporação dos aditivos, né? E que tipo de substâncias são essas? Quais são as suas características, né? Qual é o mecanismo de ação pelo qual elas conseguem alterar essas propriedades? Essa que são os conceitos, alguns dos conceitos associados à área de estudo, né, de aditivação de materiais poliméricos, beleza? E aí, como que essa substância é incorporada, né? Normalmente, para facilitar as técnicas de incorporação de um aditivo na matriz polimérica, não sempre, mas normalmente, a gente usa um concentrado, né? Que chama de master bath. Ele vai ser um composto polimérico, né, de um ou mais aditivos em alta concentração usado em segmentos da indústria de transformação plástica, em resinas ou misturas. Então, qual que é a ideia aqui? Vamos pensar que eu quero incorporar incluir cor no material polimérico. Tem uma cor, por exemplo, sei lá, azul. Eu quero produzir uma peça polimérica azul. Aí, ao invés de eu comprar, por exemplo, um pigmento na forma líquida, por exemplo, um pigmento na forma de pó, uma das alternativas é eu comprar ele concentrado já num material polimérico. Por quê? Isso aí vai facilitar o processo de mistura, né, de incorporação. E aí, dosando essa concentração aí de Master Bath, eu posso controlar a intensidade da minha cor, né? Se eu quero um azul mais forte, um azul mais fraco, né? Seguindo a teoria de cores aí. Um exemplo, né? Aí, para poder a gente eu apresentar esses aditivos para vocês, eu fiz essa árvore aqui de classificação, né? Ó, com tipos de aditivos. Aí, assim, até aqui intencionalmente, né? Vocês vão ver que tem alguns ramos aqui da árvore que não estão preenchidos. Na verdade, eu quis dizer com isso que existem vários tipos de aditivos diferentes, mas nem todos eu vou comentar na aula de hoje, né? Para poder, devido ao tempo. Então, eu vou apresentar alguns de acordo com os conceitos que são discutidos no livro-texto. Então, eu coloquei aqui plastificantes, estabilizantes, né? São extremamente importantes essas duas classes de aditivos, né? Uma grande quantidade de materiais poliméricos são aditivados, né? Ou com plastificantes ou com estabilizantes. Na verdade, a grande maioria dos produtos poliméricos, das peças termoplásticas, elas são aditivadas, né? É raro um produto que vocês vão ter contato que ele não foi, de alguma forma, em alguma etapa do ciclo de vida dele, aditivado por alguma classe, né, de substâncias. E aí eu vou explicar cada um deles, né? O que é o plastificante, o que é o estabilizante. A gente tem modificadores de impacto, né? Vão ter um resultado imediato ali em resposta mecânica. Tem os antistáticos, as cargas, os retardantes de chama, nucleantes, lubrificantes,
os agentes de expansão, né, ou espumantes, e os pigmentos. Beleza? O livro-texto, ele tem uma forma de classificar os aditivos, né, inicial, com relação à etapa onde eles são incorporados, né, e com qual função eles são incorporados. Em relação à etapa, né, ele classifica os aditivos em auxiliares de polimerização, quando eles são incorporados durante a etapa de síntese do nosso material polimérico. Então, a gente vai ter lá as reações de polimerização, policondensação, poliadição, e aí a gente vai incorporar esses aditivos de forma a alterar algumas propriedades. Então, aí exemplos de aditivos podem ser substâncias, né, consideradas pelo livro-texto como aditivos com auxiliares de processos de polimerização. A gente tem aqui os catalisadores, os iniciadores, os agentes de reticulação e alguns outros auxiliares aí. Aí, ilustrando, né? O agente de reticulação, ele vai criar essas ligações cruzadas, né, entre as minhas macromoléculas, e isso vai mudar drasticamente o comportamento mecânico, comportamento térmico e várias outras propriedades, né, para ilustrar para vocês alguns exemplos. A gente pode ter também auxiliares de processamento, né? E aí, qual é o objetivo dos auxiliares de processamento? Eles têm uma função de permitir que a indústria, o segmento produtivo de transformação de termoplásticos se torne mais simples processar aquele material, né, nessa etapa. Então, por exemplo, extrusão, injeção. Aí ali a gente vai ter, por exemplo, lubrificantes, auxiliares de fluxo e alguns solventes que podem ser incorporados no meu material polimérico e que facilite o processamento dele por qualquer técnica, né, como, por exemplo, extrusão e injeção. Beleza? E aí, a gente pode ter também alguns aditivos que eles vão ter um impacto nas propriedades do meu material, né? Eles vão alterar algumas propriedades dos nossos materiais. Esses aditivos, eles vão ter várias classificações, né? Então, coloquei, por exemplo, aqui antiestático, retardante de chama, pigmentos, plastificantes, cargas, agente de reticulação, agente de expansão, nucleantes, né? E os antioxidantes, estabilizantes, que é o que eu vou fazer agora é apresentar cada um deles, né? Qual que é a função de um aditivo estabilizante na nossa matriz polimérica? Ela tem a função de reduzir os efeitos dos fenômenos de envelhecimento em materiais poliméricos. E por vários mecanismos de atuação, eles vão conseguir reduzir a velocidade de degradação do nosso material polimérico, né? Então ele vai ter uma velocidade ali de degradação reduzida e a peça vai durar, né, por um tempo de vida maior, né? Esse que é o objetivo do agente estabilizante. Inclusive, se vocês notarem lá, ele é largamente empregado, né? No slide que eu coloquei sobre o mercado, ele está entre as classes de aditivos, aí, as categorias de aditivo bastante empregadas na indústria de termoplásticos. Existem vários tipos de estabilizantes diferentes e cada um desses estabilizantes vai ter um mecanismo de ação e uma proposta. Então, por exemplo, a gente tem antioxidantes, estabilizantes térmicos, desativadores de metais, estabilizantes ultravioleta, preservativos, vários tipos diferentes. Por que a gente tem vários tipos de estabilizantes diferentes, né? Porque os mecanismos de degradação são bem complexos e a gente pode ter vários mecanismos. Por exemplo, a gente pode ter uma degradação termooxidativa, né, uma degradação devido à temperatura. A gente pode ter uma degradação fotooxidativa, né, uma degradação devido à influência da radiação ultravioleta. Então, assim, dependendo dos mecanismos de degradação, a gente vai ter que propor substâncias que consigam atuar de forma a reduzir a velocidade de degradação. É possível se incorporar um aditivo estabilizante que iniba por completo o processo de degradação?
Até o momento, não, né? A gente não tem condições de incorporar uma substância que vai impedir por completo e para sempre, né, do ponto de vista termodinâmico, uma reação de degradação. O que a gente pode fazer é tornar ela extremamente lenta, né? Em casos em que isso é desejável. Beleza? E a gente tem também um outro exemplo aqui, né? São os antistáticos, né? O que é um antistático? Ele vai ser um aditivo que altera a propriedade elétrica da matriz polimérica, reduzindo a sua resistência elétrica superficial a um valor que permita rápida dissipação de carga elétrica, né? Ele vai fazer isso por vários mecanismos também. Onde que isso é importante, né? Por exemplo, componentes eletroeletrônicos, né? A dissipação de carga que é importante em matrizes poliméricas que são empregadas em dispositivos eletroeletrônicos para poder evitar curto-circuito e outros fenômenos que possam ocorrer. Um outro exemplo que a gente pode pensar aqui de carga elétrica, né? Aqui eu estou me referindo em carga elétrica estática, por exemplo, né? Quando a gente vai lá no mercado que pega a sacola que tem dificuldade de abrir, ela, né, que ela fica grudada uma parte dela na outra, a gente fica ali lutando para tentar tirar. Isso acontece porque ela está com bastante carga elétrica na superfície, né? Estática, e aí isso que dificulta eu separar uma parte da sacola da outra. E aí a incorporação desses antistáticos iria evitar esse tipo de situação, né, de carga elétrica na superfície. Beleza? E a gente tem também os retardantes de chama, né? O retardante de chama, vocês viram lá, ele ele também está entre os 3 mais consumidos aí, né? São os plastificantes, os estabilizantes e os retardantes de chama. Qual é a função de um retardante de chama na nossa matriz polimérica? Ele tem a função de reduzir a velocidade de queima quando em contato com a fonte de calor e a rápida supressão da chama quando esta fonte é removida. Então, qual é a ideia, né? Se você tiver um material polimérico em contato com uma fonte de calor, ele vai reduzir a velocidade com que o material polimérico é queimado, né, consumido no processo. E se eu tirar a chama, né, o contato do material polimérico com a chama, com a fonte, né, do calor ali, o material polimérico não vai ficar em chama, né, ele vai conseguir suprimir aquela chama ali, ela desaparecer. Isso seria uma forma de evitar acidentes. Tem grandes aplicações. Alguns materiais poliméricos já apresentam naturalmente essa ação retardante de chama. Outros não. Normalmente, materiais poliméricos, né, que apresentam halógenos ali como grupo substituinte, eles vão ter essa ação retardante de chama, né? Inclusive a gente fala que eles são retardantes de chama intrínsecos, né? Agora, em outros casos, a gente vai ter que incorporar quando eles não têm essa capacidade natural. Incorporar esses retardantes de chama para evitar riscos de incêndio, né? Então, por exemplo, a gente poderia incorporar um retardante de chama numa commodity, vamos pensar aí, sei lá, polietileno, poliestireno, polipropileno, enfim, né? No material polimérico que for de interesse, e isso é bem importante. Inclusive, várias legislações podem se basear na exigência da incorporação de retardantes de chama para a aplicação de alguns materiais em alguns segmentos, né? Por exemplo, EPI, né? Para, por exemplo, corpo de bombeiro trabalhar. E a gente tem também os pigmentos, né? Os pigmentos, eles vão ser substâncias, podem ser orgânicas ou inorgânicas, né? Que vão conferir tonalidade de cor aos materiais poliméricos. E aí, essa que é uma área extremamente vasta, extremamente importante, né? Tem uma importância industrial muito grande, principalmente, vou citar aqui, indústria têxtil, né? E alcançar uma determinada cor envolve vários testes, vários ensaios aí para a gente conseguir avaliar se de fato a incorporação daquele aditivo, naquela concentração, naquela matriz, gerou a cor desejada, né? Aí um exemplo que eu falo sobre isso importante, né? As empresas, né? Elas têm
a cor, inclusive, como algo que indica identidade visual. Então, por exemplo, o vermelho da Coca-Cola, né? Aquele vermelho lá, ele tem que ser sempre o mesmo vermelho, né? Não pode ficar mudando, dependendo do tipo de pigmento que a gente está incorporando na tinta. E aí, o estudo desses aditivos, por exemplo, vai permitir garantir que sempre a gente obtenha aquele exato vermelho para poder incorporar na tinta usada para revestir, né, a latinha de alumínio do refrigerante. É um exemplo, né? E a gente tem os plastificantes, né? Eu já falei até em outras aulas sobre os plastificantes, né? De tão importante que eles são. Eles têm o objetivo de melhorar a processabilidade e aumentar a flexibilidade do meu produto polimérico, né? Da minha matriz polimérica. Como que ele faz isso, né? Como que eles fazem isso? Eles reduzem a temperatura de transição vítrea, consequentemente a temperatura de fusão também é afetada, além de afetar todas as propriedades mecânicas e físicas dos nossos materiais poliméricos. Aí, nesse caso aqui, né, o aditivo, quando ele é incorporado, ele atua como um espaçador intermolecular, né, entre uma macromolécula e outra, e aí de forma a reduzir essas energias de interação entre uma cadeia e outra, o que facilita a capacidade dessa cadeia se mover. Então, segmentos moleculares aqui se moverem, né? Então, na prática, o que o aditivo está causando é um aumento na mobilidade de segmentos da cadeia polimérica, né? O que leva à consequente redução da temperatura de transição vítrea e, claro, vai impactar aí nas propriedades mecânicas, né? Aumentando a sua flexibilidade e a sua capacidade de deformação. Beleza? A gente tem também as cargas, né? O que são as cargas? Elas são definidas como materiais sólidos, não solúveis, né, na matriz polimérica, que são adicionados aos polímeros em quantidade suficiente para uma das duas situações. Ou diminuir os custos, né? Ou alterar a propriedade física. Quando uma carga é incorporada com a função de reduzir custo, a gente chama ela de agente de enchimento. Aí, por que a gente quer fazer isso? Vamos pensar que, sei lá, eu produzo cadeira, né, por injeção, cadeiras plásticas, só que o polipropileno que eu uso para injetar minhas cadeiras, ele está com valor, a resina está com valor de mercado alto, né? E para tentar baratear meu custo e conseguir ter mais competitividade no mercado, eu vou incorporar algo que seja mais barato. Né? Aí eu procuro, por exemplo, carbonato de cálcio, né? Tem várias indústrias que usam essa estratégia, que aí ele vai ter a expectativa é que ele tenha um valor de mercado mais barato que a resina de polipropileno e incorporo ela numa determinada quantidade de forma a só reduzir custo. Por que ela, aqui nesse caso, né, que a gente chama de agente de enchimento, ele tem uma função só de reduzir custo? Porque na prática, ela acaba ocasionando em perca de algumas propriedades mecânicas, né? Só que aí a gente tem que controlar o quanto que é viável ter prejuízo em propriedades mecânicas, né? Reduzir desempenho mecânico ali do meu produto polimérico, garantindo uma redução de custos que mantenha o meu produto ainda competitivo no mercado. Então é um balanço ali de viabilidade financeira do meu produto e propriedades necessárias e desejadas, né? E aí a gente usa a gente usa as cargas como agentes de enchimento. A gente pode ter também cargas que têm uma função de alterar a propriedade física. Por exemplo, alguma propriedade mecânica. Quando a gente tem interesse em alterar essas propriedades mecânicas, aí a gente já induz, né, usa o termo agente de reforço, né? A gente não emprega o termo agente de enchimento. Nesse caso, aí vou dar um exemplo aqui, né? A gente incorporar a fibra de vidro numa matriz de resina poliéster insaturada, né? Um termo fixo aí. A ideia ali é que a
a fibra de vidro agora, o agente de reforço, né, ela vai gerar um aumento, né, no desempenho mecânico que vai conferir um melhor desempenho numa determinada aplicação daquele meu compósito produzido, beleza? Então as cargas também são consideradas aditivos, né? E a gente tem também os agentes de reticulação, né? Aí um agente de reticulação, ele pode ser tanto um agente físico quanto um agente químico, né? E eles vão, de forma física ou química, ser capazes de gerar ligações covalentes intermacromoleculares de forma controlada, né? Então, a gente pode incorporar uma pequena quantidade de reticulações numa matriz polimérica para alcançar uma determinada propriedade, né? Por exemplo, superficial na minha peça polimérica. E a gente tem, além dos agentes de reticulação, os agentes de expansão ou agentes espumantes, né? Esses agentes de expansão, assim como os de reticulação, também podem ser físicos ou químicos. Os agentes físicos, eles são gases ou líquidos, né, que a gente vai incorporar na matriz polimérica, e os químicos orgânicos e inorgânicos, que vão se decompor na matriz polimérica. E esses dois agentes, né, essas duas classes de agentes, os físicos e os químicos, eles vão conseguir produzir os materiais poliméricos celulares, que a gente chama, né? Que são o quê? São materiais que apresentam células na sua constituição. Essa estrutura, né, porosa, esponjosa, produzida pelos agentes de expansão, ela vai ocasionar, né, naturalmente, um certo prejuízo em desempenho mecânico, né, em relação à estrutura completamente sólida, né, sem as células, sem os poros. Porém, ela vai conferir várias outras propriedades de interesse, como, por exemplo, isolamento térmico, isolamento acústico e várias outras, né? Tem várias aplicações, né? As espumas, né? E as esponjas aí desenvolvidas a partir desses materiais que são produzidos através da incorporação desses agentes de expansão ou agentes espumantes. Eles podem ser incorporados durante a técnica de processamento, por exemplo, né? Aí, quando você estiver produzindo o componente, ele vai sofrer expansão. A gente tem também os agentes nucleantes, né? Um agente nucleante, né, um aditivo nucleante, ele vai atuar na etapa de nucleação do processo de cristalização de materiais poliméricos, né? Só lembrando, a cristalização de materiais poliméricos, ela ocorre por um mecanismo de duas etapas. A gente tem inicialmente a etapa de nucleação, onde são produzidos núcleos estáveis dessa nova fase cristalina, né, na minha matriz polimérica, pensando aí no resfriamento. Então a gente teria aí um polímero fundido, né? E a partir do resfriamento vai chegar numa dada temperatura, onde termodinamicamente essa nova fase sólida, né, vai ser estável, e aí dá-se início à formação desses núcleos estáveis. E após a formação desses núcleos estáveis, né, quando eles alcançam um raio crítico ali que garanta a estabilidade para eles começam a crescer, né, aumentar de tamanho, etapa de crescimento, que segue a teoria de Avram, né, de cinética de crescimento. O agente nucleante ele vai atuar de forma a favorecer a formação dos núcleos nesse processo de cristalização, dos núcleos estáveis, né? E o que isso vai ocasionar na minha matriz polimérica final, né? Duas grandes características. Primeiro, ela vai aumentar a sua cristalinidade, né? Porque se eu tenho mais núcleos estáveis, então o material polimérico vai conseguir cristalizar em maior percentual. E além disso, como eu aumento a quantidade de núcleos, né, eu acabo que, por efeito de volumétrico mesmo, impedindo o crescimento de todos eles. Então acaba que eu vou ter vários núcleos pequenininhos ao invés de ter poucos núcleos grandes, né? E aí isso também vai impactar no desempenho mecânico da minha peça, né? Eu vou ter consequentemente alteração aí na resposta mecânica, permeabilidade, enfim, né? Várias propriedades.
Beleza? Então, assim, a ideia aqui era apresentar essas principais classes, né, de aditivos. E aí agora, comentando sobre alguns aspectos do estudo de aditivos, né, tem alguns pontos importantes. Primeiro, quais são as possibilidades que podem ocorrer, né, durante a produção, né, de uma formulação polimérica, né, desenvolvimento de uma formulação polimérica. Primeira coisa, a gente tem que tomar cuidado com a quantidade de aditivo que é incorporado, porque como ele altera significativamente as propriedades, pequenas variações na concentração de aditivo na matriz polimérica podem impactar numa grande variação na propriedade final desejada. Então, o estudo de qual o teor de aditivo deve ser incorporado na matriz polimérica para se compreender e alcançar a propriedade de interesse, no valor de interesse, se faz muito importante. Um outro ponto interessante é se escolher o aditivo correto, né? Por quê? Aí vou dar um exemplo aqui, a gente estava comentando sobre os aditivos estabilizantes, né? Como a gente tem vários mecanismos de degradação que podem ocorrer numa matriz polimérica, aí então pensando aqui, a gente tem lá, como eu falei lá, a fotodegradação, degradação devido à temperatura, né, a termooxidativa. E aí, se a gente incorporar um aditivo pensando na degradação térmica, mas o material polimérico tiver uma exposição muito intensa à luz solar, né, a radiação UV do sol, ele vai acabar sofrendo um processo de degradação, né, não tem o que seja feito. Então, assim, entender de fato como o material polimérico sofre processos de degradação e como cada um dos aditivos atua nessa matriz polimérica é muito importante para selecionar o aditivo correto que atenda à demanda necessária de propriedade, beleza? E aí vai acabar acontecendo alguns aspectos importantes, que é o que é? O aditivo, ele pode, por exemplo, eu coloquei aqui a letra C, né? Ele pode ser um agente causador de fratura sob tensão ambiental. Ou aqui, acho que entraria até na letra F também, efeitos secundários não previstos, né? O que pode acontecer? Às vezes a gente incorpora um aditivo, por exemplo, sei lá, incorpora um pigmento para conferir cor, é um pigmento inorgânico, porém ele pode atuar como agente de enchimento, né? Ele pode atuar como sei lá, um pigmento orgânico, ele pode atuar como plastificante também. Então, assim, alguns aditivos, às vezes a gente está incorporando ele para alterar uma propriedade específica, mas ele vai ter uma ação bem mais complexa do que somente alterar a propriedade de interesse que eu estava buscando. Por isso é muito importante, durante o estudo, o desenvolvimento de uma formulação polimérica, entender como aquele aditivo vai afetar a matriz polimérica em todas as propriedades de interesse para uma dada aplicação, né? Não somente pensando ali no estabilizante, na capacidade de reduzir a velocidade dos processos de envelhecimento da matriz polimérica. Então, tem que ver se ele vai ter um efeito plastificante, se ele vai impactar em resposta mecânica, isso tudo é muito importante, né? Um outro ponto importante de se avaliar os aditivos é com relação à incorporação deles, né? Aí é que entraria na letra D e a letra E, né? Então, o que a gente pode ter? Às vezes o aditivo ele tem, de fato, pensar cor, né? Eu incorporo pigmento lá que eu preciso alcançar a cor azul, por exemplo, uma determinada tonalidade de azul. Só que durante a rota de processamento, por exemplo, aí durante a extrusão, o aditivo sofre uma ligeira degradação no equipamento. E essa ligeira degradação ali no equipamento, dependendo da estrutura química do aditivo, pode impactar na mudança da coloração da peça final, né? Então eu não alcancei o azul desejado, eu alcancei um azul, uma tonalidade de azul um pouco diferente. Aí eu estou ilustrando aqui com cor, mas isso pode afetar um plastificante, pode afetar qualquer um dos aditivos. E aí então entender como que esse aditivo responde durante o processo de incorporação dele na matriz polimérica é muito importante, né? Inclusive a estabilidade dele durante o processamento do termoplástico, por exemplo.
Existe também um outro ponto, né, dentro do processamento aqui da formulação polimérica, né, que é a capacidade de mistura desse aditivo na matriz polimérica. Dependendo da natureza química do aditivo e da natureza química da matriz polimérica, né, a gente pode gerar uma dispersão incompleta, uma dispersão não uniforme. E aí o que vai acontecer? Vou pensar lá a cor, né? Voltando aqui no exemplo que a gente está abordando sobre cor. Eu posso fazer com que, por exemplo, uma parte da matriz polimérica fique extremamente azul e outra parte fique bem desbotada. Por quê? O pigmento azul está se concentrando numa dada região. Eu não estou conseguindo gerar uma mistura uniforme, homogênea ali, né, entre aditivo e matriz polimérica. Então, desenvolver estratégias que permitam, né, a produção dessa mistura homogênea entre os aditivos e a matriz polimérica é muito importante, né? E aí, isso pensando, aqui eu estava comentando sobre aspectos associados de interesse, né? Durante a etapa de produção agora, né? Que eu comentei aqui na dispersão incompleta e na degradação do processamento. Mas existe um outro ponto também. Após a produção do nosso material polimérico aditivado, a gente tem que tomar um certo cuidado e fazer alguns estudos também com relação à migração desse aditivo, né? Que aí, vamos pensar um plastificante. Eu incorporo um plastificante, eu tenho lá meu poliestireno, temperatura de transição vítrea dele 100 graus Celsius, eu incorporei meu aditivo, determinei todas as condições de processamento, avaliei, formou uma mistura homogênea, e aí a nova temperatura de transição vítrea da minha formulação polimérica agora, do meu componente polimérico, caiu para menos 20. Só que se durante o uso, né, ao longo do tempo, esse plastificante começar a sofrer uma difusão na matriz polimérica, né, e migrar para o meio externo e sair, por exemplo, aquela temperatura de transição vítrea vai alterar, porque ele está perdendo o aditivo, né? Então, quanto mais aditivo sair, mais a temperatura de transição vítrea iria subir até tentar chegar lá próximo aos 100 graus Celsius, que era o inicial. E aí, isso aí tem um impacto drástico na aplicação do material polimérico, né? Porque ela foi pensada em ser usado, a gente incorporou aditivo porque tinha demanda de se utilizar ele a temperaturas mais baixas e ter esse efeito. E isso é extremamente sério. E a gente tem um aspecto também toxicológico, porque vamos pensar aí que é um componente aí para a indústria alimentícia, uma embalagem alimentícia, né? Se o aditivo difundido foi para o meio externo, ele pode estar indo para o alimento e a gente estaria ingerindo aquele aditivo. Então, a avaliação dessa migração é extremamente importante. E que fatores afetam essa difusão do meu aditivo numa matriz polimérica? Tem vários, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos. O tipo de polímero, né, a natureza química ali do polímero, a polaridade dele em relação à polaridade do aditivo também, né, as interações ali polímero aditivo são muito importantes. A solubilidade e difusividade do aditivo, né, qual que é o coeficiente de difusão desse aditivo na matriz polimérica, né, extremamente importante. Qual que é a natureza do meio de difusão? Por exemplo, a gente está pensando lá em alimento, né, embalagem para alimento, como exemplo. O aditivo vai difundir para um meio oleoso, né, para um óleo, uma embalagem de azeite aí, embalagem de óleo, ou a gente está pensando que ele vai se difundir para um refrigerante Coca-Cola, né, por exemplo. São meios diferentes, o que vai gerar aí impactos diferentes nessa capacidade de migração. O tempo de contato, né? Então, uma coisa, por exemplo, é eu colocar meu componente polimérico, né? Sei lá, por exemplo, um copo, né? Um copo plástico, eu coloco nele ali um refrigerante e já imediatamente tomo o meu refrigerante. Em outro aspecto é pensar uma embalagem onde o refrigerante vai ficar ali por alguns meses ou anos, por exemplo. Então, aí a velocidade, esse tempo de contato também vai impactar na quantidade que seria difundido, que o meu aditivo seria difundido. E a temperatura também é um aspecto muito importante, né? Então, a gente pensar aí, a gente está pensando que
esse material polimérico, essa matriz polimérica contendo o meu homopolímero, por exemplo, e o aditivo vai ficar numa temperatura ambiente, vai ficar numa temperatura abaixo de zero, vai ficar numa temperatura muito alta. Todas essas características vão afetar nessa velocidade de difusão, né, nessa capacidade de migração do aditivo. E entender ela é muito importante, né, para se pensar nessas formulações poliméricas. E aí, esses aspectos toxicológicos, eles têm tanto impacto para o consumidor final, quanto para o funcionário industrial que está trabalhando. Por quê? Vamos pensar que eu tenho algum aditivo que ele seja eu não tenho o concentrado dele, não tenho o master bath dele, então eu vou trabalhar com ele na forma de pó. Como que a gente incorporando ali no processo industrial, se formar aquele particulado, né? No meio ali em que o funcionário está trabalhando, isso pode ser um risco à saúde do nosso funcionário. Então, entender, né, essas diferentes rotas de contato, eu coloquei aqui, por exemplo, ingestão oral, inalação, absorção através da pele, no contato, né, isso aí tudo é muito importante, né, pessoas às vezes têm alergia até por causa disso. A ingestão oral, né? Aí, exemplo, tem o alimento, mas uma outra indústria também muito importante, onde essas exigências de não toxicidade são críticas, é a indústria de brinquedo, né? Que a criança pode pôr na boca, aplicação médica extremamente importante, é a indústria de alimentos. E aí, o que acaba acontecendo? Às vezes, a gente pode ter uma substância, vou pensar lá no aditivo, né? Que ela tem uma ação de redução na temperatura de transição vítrea extremamente eficiente, porém ela não é considerada atóxica para ser incorporada, né, num componente polimérico que vai ser usado na indústria de brinquedo, por exemplo, na indústria alimentícia. E aí esses estudos eles vão ter que estar todos interligados, né, para a gente poder desenvolver novos aditivos, novas formulações, né, encontrar novos aditivos aí que reduzam cada vez mais a toxicidade, tanto para o consumidor final quanto para o funcionário industrial que atua nesse segmento. Eu até coloquei aqui de exemplo, né? Uma classe de aditivos muito utilizada são os fitalatos, né? E aí, se a gente olhar aqui, essa tabela aqui fala sobre alguns riscos, né, à saúde de alguns fitalatos. E aí vocês vão poder observar aqui através da tabela que alguns deles, em concentração bem baixa, já são considerados tóxicos, o que vai impedir o uso deles, né, em algumas aplicações, aí, por exemplo, na indústria de alimentos. E aí, com isso, a gente teria que propor, né, pensar em novas substâncias, novas moléculas que possam substituir esses fitalatos para essa dada aplicação e também consigam reduzir a temperatura de transição vítrea da mesma forma como os fitalatos, né? Do ponto de vista de tendência futura em aditivos, a gente pode falar que existem alguns aspectos com relação à higiene industrial, né? Aí essa parte de higiene industrial é exatamente a gente tentar desenvolver concentrados, master baths, que facilitam esse processo de incorporação, ao invés de a gente ter que trabalhar com alguns aditivos, às vezes na forma de pó, né, ou de suspensões aí para ser incorporadas em rotas de extrusão, injeção. Outro ponto muito importante, né, de inovação em aditivos é pensar na toxicidade, né, encontrar novas substâncias que vão ter funções semelhantes às funções dos aditivos, porém não sejam tóxicas, né? Reduzam drasticamente a toxicidade aí, né? Por exemplo, pensar em produtos naturais que tenham ação de um determinado aditivo que originalmente é utilizado pela indústria, uma substância sintética, por exemplo. A performance é um ponto também muito importante, né? Porque nesse segmento de aditivos, quanto menor a quantidade de aditivos que a gente incorporar, alcançando a propriedade de interesse, melhor, né? Porque vai facilitar o processo de mistura ali, vai facilitar até de processamento, não vai ter um impacto tão grande assim no perfil reológico do polímero na extrusora, na injetora, enfim. Então, estudar a performance, a eficiência de um determinado aditivo, por exemplo, de um retardante de chama, isso aí é extremamente importante e crucial. E uma área de atuação muito promissora para um engenheiro de materiais atuar na formulação de
matrizes poliméricas, né, de formulações poliméricas. O custo é um ponto muito importante. Aí é que o custo é o seguinte: encontrar, né, desenvolver aditivos que com substâncias cada vez mais baratas, né, para poder tornar essa formulação polimérica cada vez mais competitiva no mercado. E a reciclagem é um ponto também bem curioso e interessante de estudar, porque em algumas aplicações a gente desenvolve o nosso material polimérico e após o uso daquele produto, né, vamos imaginar aqui, sei lá, uma garrafa de Coca-Cola, né, ela possa ser reciclada, né, a tampinha da garrafa de Coca-Cola ali de polipropileno, vermelhinha, ela possa volte para a indústria e possa ser reciclada. Agora, desenvolver estudos com relação ao impacto da reciclagem no desempenho de um aditivo e como que isso vai impactar na produção de um novo produto, né, polimérico, é bem importante também, bem relevante nos dias de hoje, né? O que eu tinha para falar sobre aditivos com vocês nessa aula era isso, né? Eu espero que esteja bem com todo mundo. Até mais e tchau!